Como o Verno anunciou, tem o Momento da Casa de Paz. Nós queremos aqueles que estão fazendo casa de paz e que trouxeram a sua casa de paz, por gentileza, venham aqui à frente, para que nós tenhamos agora um tempo de orar e abençoar a vida de vocês, a casa de vocês. Por gentileza, venham à frente quem está na prática da casa de paz, trouxe a sua casa de paz. Você que está recebendo na sua casa, venha aqui na frente para que nós possamos abençoar a sua vida, a sua família. Uma alegria. Você pode dar uma salva de palmas para esse pessoal? Amém. Pedir para vir para o centro aqui. Vem para o centro, Paulo. Vem para o centro aqui, tragam todos. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado por abrirem a casa e nos permitirem abençoar a vida de vocês. Isso tem sido uma bênção para nós. Cheguem juntos aqui no meio, vamos orar. Pai, eu quero lhe agradecer por esse projeto que o Senhor nos tem dado de semeadura. Obrigado por cada família, cada pessoa que tem sido tocada e abençoada. Nós abençoamos estas casas, ó Deus, que elas cresçam, que a palavra do Senhor frutifique abundantemente, que cada casa experimente sinais, prodígios, maravilhas, o sobrenatural, o favor do Senhor em suas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada semeador. Nós abençoamos, ó Deus, a alegria de sair, de abençoar vidas, esteja se manifestando poderosamente. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Amém. Amém. Podemos assentar? Amém. Domingo que vem nós vamos fazer uma grande festa com todas as casas de paz. Nós vamos ter aí com os jovens um teatro em especial, vamos ter o batismo. Vai ser uma noite extraordinária. Muito bem. Quero compartilhar agora duas coisas com a igreja, que não é usual a gente falar aqui do púlpito isso, mas eu entendi da parte de Deus e tenho visto e ouvido muitas coisas e me alegrado, me entristecido, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre uma orientação de posicionamento político na igreja, da igreja, né? Quando você olha, eu queria primeiro começar com a definição de política. O que é política aos seus olhos? A palavra significa a arte de administrar, a arte de governar. Isso é política. Quando você conhece a Deus, Deus é governo. E o governo está sobre os ombros de Jesus. E esse governo foi cedido à igreja. E a igreja governa no espiritual, daí então governar no natural. Então, primeiro, isso é importante entender que a política pertence a Deus. E não, como há muito tempo a igreja disse, que pertence ao diabo. A política é do diabo. E nós não percebemos muitas vezes o que nós falamos. Nós entregamos o que é nosso para o inimigo. Então, a política, o entendimento de administração pública pertence a Deus. Deus concede graça para isso. Amém? Então, o que o inimigo faz? Sempre que Deus faz alguma coisa, ele distorce e destrói, né? Ele desconfigura o projeto de Deus. Então, a política virou uma politicagem, como nós dizemos, onde em vez do político procurar o bem-estar do povo, ele procura seus próprios benefícios ou das pessoas que estão ao seu redor. E essa é uma visão distorcida do que Deus tem dado para nós. E o que a política tem feito traz muita divisão entre as pessoas, do favor e do contra, no sentido de uma briga por poder. E esse não é o projeto de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos ela comumente assim, mas você vai encontrar muitos políticos na igreja, na Bíblia. Citando três. Moisés foi um grande estadista, né? Não foi político, eu gosto de usar mais a palavra estadista. Moisés foi um grande estadista, assim como foi Davi, governou a nação de Israel e trouxe Israel para um tremendo prosperar. Assim foi Daniel, que no meio dos ímpios, ele governou ali
inclusive, uma coisa que a gente não entende, ele era chefe dos feiticeiros. E por um tempo ele foi chefe deles. Então ele exerceu o governo por onde ele estava. Assim você e eu, nós somos chamados para isso também. Existe um texto na Bíblia que eu gostaria de ler com vocês, em Êxodos, aqui 18 e 20, que dá para nós... acho que eu errei o texto. Não é esse o texto. Desculpe, dei o endereço errado. É assim que diz: procura dentre o povo homens capazes, primeiro capazes, segundo tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Essas 4 características precisam ser estampadas naqueles que nós vamos eleger. Primeiro, a capacidade. Interessante que vem antes do temor a Deus. Pessoas capazes. Às vezes, a pessoa em si, e você que é líder, você sabe que nem tudo você sabe, como eu não sei tudo na igreja. Eu não sei cantar como a Rosana. Graças a Deus que ela completa, né, o projeto. Então, um líder de uma nação, ele precisa ter a capacidade de formar uma equipe de trabalho, né? Então, pessoas capazes. E a capacidade de um líder, ou a capacidade de alguém que está no legislativo, precisa ter essa questão da capacidade. Depois, temor a Deus. Sabe que vai responder diante de Deus. Segundo, homens de verdade, que são verdadeiros, que não falem uma coisa e fazem outra coisa. Como em muitas eleições nós temos, tem a ideologia e tem o discurso. O discurso é uma coisa, a ideologia que está por trás é outra coisa. Eu estava pensando hoje, já faz mais de 10 anos que eu chamo a atenção para a questão das ideologias. Eu ainda não consegui romper assim na comunicação clara sobre isso, que existe a ideologia, existe o discurso. O discurso muitas vezes é só para agradar pessoas, para depois fazer o que eles querem, né? E quarto, aborreçam a avareza. Quer dizer, não procuram o seu próprio benefício. Governem em favor do povo como um todo. Então, quando você vai escolher o seu candidato, preste atenção nessas 4 características. Ore a Deus e peça entendimento nisso. Em nosso país, eu tenho duas em especial, mas 4 que eu quero mencionar aqui, que eu gostaria que você levasse em atenção quando você vai escolher aquele que você vai votar. Primeiro, o que eu entendo que nós precisamos dar uma atenção especial é em questão da família. O governante, aquele que nós vamos eleger, ele precisa ter no coração a proteção da família. E aí tem 3 coisas que estão estampadas nas conversas aí. Precisa ser contra a identidade de gênero, precisa ser contra o aborto e precisa ser contra a agenda do ativismo do LGBT, que tem o foco para destruir a família. A família é um ponto que você precisa procurar naquele que você vai votar, que ele tenha isso como um valor claro. Segundo, que para mim é importante, que eu entendo que tudo começa na educação, a agenda dos nossos candidatos, ele precisa estar voltado para uma educação de qualidade, onde que se ensina matemática, português, física, né? É uma escola, como hoje tem colocado aí, sem partido, uma escola que não está preocupada em transmitir uma ideologia, mas uma escola que está preocupada em compartilhar o que uma criança precisa aprender, saber falar bem português, saber fazer a matemática, as contas, saber conhecer a física, a ciência, a biologia e assim por diante. Se possível, que ensine os valores da honra, da honestidade e da fidelidade que precisa ser resgatado em nossa nação. E uma coisa que eu acho assim, olhando aqui entre nós tem muitos professores, os que nós queremos eleger, precisa honrar os professores. Os professores deveriam ter na nossa nação os melhores salários. E eles deveriam ter o melhor, mas também ser exigido o melhor da parte deles na educação dos filhos. Então é uma coisa que quando nós conversamos, talvez se converse com alguém, que você pergunte a posição da família, que você pergunte sobre a questão do foco da educação de qualidade.
Tem mais dois pontos que eu acho que são chaves. Contra a liberação das drogas, né? Não entendo que nós vamos fazer um serviço liberando drogas na nossa nação, e que tem uma postura clara em relação a Israel, que como é histórico do Brasil, nos últimos 10 tantos anos aí, a nação brasileira se colocou em oposição a Israel, o Estado brasileiro. E isso precisa ser revertido. O Brasil precisa, desde lá da história de Oswaldo Aranha, em 48, se posicionar a favor de Israel. Por que disso? Porque a palavra de Deus, ela está em vigor. Quem abençoa Israel é abençoado, e quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Então é um ponto-chave para nós hoje, para nós entendermos isso. Você muitas vezes ouviu eu aqui orar, e é uma oração que eu tenho baseado em Provérbios. E a minha oração, eu tenho buscado o governo do justo. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E nós precisamos orar pelas nossas autoridades, orar pelas pessoas. O seu voto, ele funciona como uma delegação de autoridade. Você dá autoridade para aquele que você vai votar para ele agir em seu nome. Então, nós precisamos despertar o entendimento disso em nossas vidas, o que nós estamos fazendo, tá? Em quem nós vamos votar. Então, ore sobre isso e vamos conversar. Temos 2 semanas para conversar sobre isso. Eu não vou falar especificamente de pessoas, mas eu vou falar em geral de partidos. Eu não concordo com qualquer partido de esquerda e quem se associa ao partido de esquerda. Então, sobra muito pouco aí dos candidatos. Então, preste atenção nos partidos, porque o seu voto, se você vota às vezes numa pessoa, se conhece aquele lá, o que eles chamam do efeito tiririca, né? Você vota numa pessoa, mas na verdade aquela pessoa não vai ser eleita. Do partido, algumas pessoas vão ser eleitas. Então, cuide, se possível, se tiver esse entendimento de ler a ideologia do partido que a pessoa está pelo qual a pessoa está sendo votada, que você preste atenção em relação a isso. Algumas orientações práticas. Eu queria que mostrasse ali aquela figura. Você vai encontrar isso aqui no site do TRE, né? Eu fiquei surpreso, eu achava que era uma coisa, mas você vai votar o deputado federal, o deputado estadual, o senador. Você vai ter que ter 2 números. Eu achava que era um só. Eu pensei que na maioria dos votos o primeiro e o segundo. Não, você vai precisar de 2 números. O governador e o presidente. Você não vai encontrar, talvez as pessoas, um pastor estava compartilhando que ele falou isso no seu grupo familiar, percebeu que as pessoas achavam que estava lá o nome das pessoas. Não, você precisa ir com um número, tá? Então não vá como aquela pessoa que, eu vou lá para o local lá, quem achar no chão lá, que ele chama de santinho, pegar um aqui, um ali. Não faça assim, né? Ore a respeito, se posicione, converse se você quiser pessoalmente conosco, nós podemos dar orientação, mas você vai precisar dos números, e para isso você vai precisar fazer uma colinha, tá? Escreva isso antes em casa, traga na colinha, você pode levar. Se você for lá perguntar para o mesário, como é que é o número do tal, você pode ser preso ali, você vai ficar lá até às 5 da tarde. Você não pode perguntar lá para as pessoas qual é o número de tal pessoa, tá? Você precisa já vir com isso pronto lá de casa. Não vote em branco, nem nulo. Nós não podemos nos omitir. Existe o pecado da ação e também da omissão, né? Então, não se omita nessa hora. É preciso escolher, e o voto em branco e nulo, ele é prejudicial quando você vê no todo. Esses dias estava rodando aí uma pessoa falando que para você votar em tal candidato, coloca o teu nome e assine com um número atrás. Se você fizer isso, você anula, você nem vai conseguir votar. O mesário não vai deixar você votar. Então é só assine lá o teu nome. Cuide bem para você não ser confundido na hora de como fazer as coisas, né? Nem tudo que a gente passa e repassa acontece. Hoje me passaram aí uma fotografia, talvez você vai receber isso aí, que tem uma nova droga chamada
açúcar, acho que açúcar de manga. Diz que é uma nova droga, é fake, é notícia falsa. Não tem nada a ver disso, né? Então a gente tem que cuidar muito que a gente recebe e repassa. Tem que às vezes pesquisar, será que é verdade, né? Para a gente não ficar só repassando as coisas que mandam para nós. O pastor mandou para mim e não vou nem olhar. Eu agradeço a alguns irmãos e disse, pastor, isso aí é fake. Daí eu tenho que me corrigir, né? Então pesquise antes e não simplesmente repasse. Tá bem, queridos? Então, qualquer pergunta, eu tenho somente um aqui, que eu tenho um irmão em Cristo, para deputado estadual, que eu posso indicar assim de coração, para falar para você. Os outros, a gente pode falar pessoalmente, daí eu posso lhe passar a orientação. Tá bem? Então, agradeço a paciência, receba isso com uma orientação, para que você saiba como votar. O Werner já fez aqui a palavra de gratidão por ontem à noite. Queria agradecer em especial ao Ronald, que comandou toda a estrutura, a organização, toda a equipe que trabalhou ontem. Fluiu assim de uma forma bem tranquila, né? E também agradecer a Nara. A Nara, ela foi uma guerreira atrás das documentações, que ela teve que ligar para lá e para cá e disse, pastor, me deixa aí lá que eu vou resolver. Então vai na força do Senhor. Ela foi lá e resolveu. A gente estava com toda a documentação. Então, muito obrigado aí pela dedicação. E eu queria ainda, antes de abrirmos ali em Lucas, capítulo 11, fazer mais um convite a todos aqui. Por gentileza, podia projetar ali para nós. No dia 13 de outubro, nós vamos ter o que eu chamo aí de imersão Labaredas. Esse vai ser um dia bem no meio do feriado, para você poder brincar no dia 12 com seus filhos. E no dia 13 separar esse dia para imergirmos debaixo dessa palavra, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero te convidar a um renovo de forças. Deus está cozinhando algumas coisas no meu coração, junto com os pastores, junto com o grupo familiar, e nós estamos preparando aí um dia de renovo. Então, as coisas velhas nós vamos deixar lá e vamos sair de uma forma diferente que nós chegamos. Então, não é só uma renovação pessoal, mas é uma renovação da família, uma renovação do grupo familiar, uma renovação da igreja como um todo no que Deus tem chamado para nós. Então, vai ser um dia muito especial. Venha com tênis, vai ser lá no CT do Barcelos. Não estou dizendo que você vai jogar bola, mas venha com tênis. Venha preparado por um dia. Nós vamos começar lá às 9 da manhã com um cafezão. E aí vamos ter 4 refeições. Então, fome não vai passar, nem espiritual, nem no físico. Vai ter abundância para você lá. Então, não vai ser um dia de jejum. Aliás, alguém falou de jejum. Eu tinha anotado aqui também. Em relação à semana que vem, eu gostaria que você separasse pelo menos um dia em jejum, né, para o tempo da votação. Que o seu jejum fosse em relação à nação brasileira. Né, o desafio é tão grande que nós estamos hoje como que num ponto decisivo. Ou nós perdemos o Brasil ou nós ganhamos ele. A nossa oração, nosso jejum tem que ser aí uma rendição. Tá bem? E daí, depois do dia 7, no dia 13, nós nos reunimos lá. Então, faça um esforço, se inscreva hoje ainda nesse Imersão Labaredas. Em especial você que é apacentador e apacentadora, você está convocado a participar. Amanhã à noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E toda a igreja está convidada para esse tempo de renovo. Amém, igreja? Muito bem, vamos lá para Lucas, capítulo de número 11. Ache lá Lucas, capítulo de número 11. Como eu estava falando, nós estamos nessa semana fechando o ciclo da Casa de Paz. Tem sido um tempo especial de semeadura da paz de Cristo na vida das pessoas. E a paz de Cristo precisa ser semeada, né? Porque as pessoas estão aflitas, elas estão aí sem esperança e elas precisam de esperança. Eu queria dar o parabéns para você que se dispôs a fazer uma casa de paz.
Eu sei que alguns não conseguiram romper como gostariam de fazer, mas parabéns para você pela disposição, pela oração, pelo esforço que você fez. Se não deu certo a fazer a casa de paz, eu quero que você se sinta como alguém de sucesso, porque você se dispôs a fazer e abriu o seu coração para isso. E os que conseguiram e perseveraram e estão fazendo a casa de paz, eu quero agradecer por esse processo. A você que abriu a casa, né, as suas portas para fazer a casa de paz, parabéns por isso. Alguns já perguntam sobre a continuidade, e você precisa falar com o seu coordenador para isso, mas existem basicamente aí 3 opções: ou fazer da casa de paz um grupo familiar, ou de trazer a sua casa de paz para o grupo familiar onde você participa. E se o grupo familiar talvez é muito longe, você pode indicar a pessoa para uma igreja mais perto da casa e fazer ali uma ponte para que a pessoa possa congregar perto da casa onde é que ela mora. Então, ou se você tem uma outra sugestão, você pode conversar com o seu coordenador e ele vai lhe orientar nesse projeto, tá bem? No próximo domingo, como eu falei, nós vamos ter uma celebração especial junto com os jovens. Vamos ter o batismo e vamos ter o teatro chamado A Porta Estreita com os jovens. Eles já vão estar lançando o retiro deles lá de fevereiro, já para nós participarmos. A feijoada já faz parte desse projeto lá adiante, lá para o retiro deles. Então, você pode aí participar e abençoar esse processo. Nessa história aqui de Lucas capítulo 11, você vai encontrar o Senhor Jesus se deparando com uma pessoa muda. E essa pessoa muda, ela veio para a ministração, e o Senhor Jesus começou a ministrar, a falar com ela, e viu que o problema era um problema espiritual, e libertou essa pessoa, porque era um espírito maligno que fazia com que ela não conseguisse falar. E essa pessoa, ela foi curada, e ela começou a falar. E é interessante que as pessoas que estavam ali ao redor, elas ficaram preocupadas, e mas isso não pode ser verdade? E isso, será que isso é certo que esse tal de Jesus está fazendo? E as pessoas ficaram ali perguntando pelo certo e pelo errado, se aquilo era certo que ele estava fazendo. Eu não sei se você já experimentou isso, quando você está longe dos caminhos de Deus, parece que ninguém se preocupa com você, mas quando você decide em buscar Deus, parece, você está mudando de religião, será que isso está certo com aquele pastor? E vai virar agora, vai levar dinheiro para o pastor, como alguns falam, né? Parece que os pastores só sabem fazer isso. E as pessoas se levantam contra nós quando nós somos tocados com a bênção, com o favor de Deus. É impressionante como as pessoas ficam com esse entendimento, achando que isso não é natural que está acontecendo. As pessoas ao redor de Jesus, elas não estavam preocupadas e felizes com a pessoa que era muda e começou a falar, mas ficaram preocupados com o que estava certo e o que não estava certo. E é interessante que o Senhor Jesus não ficou discutindo com ele se está certo ou está errado. O Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz ali, que ele discerniu espiritualmente, e que eles estavam inclusive acusando que Jesus libertava as pessoas por um espírito maligno. E aí Jesus faz uma comparação, e aí eu queria entrar com você no versículo de número 21, Lucas 11, 21, vamos ver se acertei, isso. E ele faz uma comparação com a casa, daquilo que estava acontecendo espiritualmente com aquele que foi liberto de um espírito de mudez. E diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. E o 23, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus, ele faz a comparação com uma casa que está sendo guardada com um valente. E aí ele diz, vem uma pessoa mais forte, um valente mais forte, que traz vitória. E é interessante que quando você observa as pessoas e as famílias ao seu redor, você vai ver que Satanás está dominando como um valente sobre a vida das pessoas, como no caso desse mudo.
E o resultado de uma ação das trevas é casamentos e famílias desfeitas, as crianças sofrem com a dor, sofrem com tudo tipo. Interessante que as crianças são as que mais sofrem quando um casal não se entende. Existe muito cansaço e agonia na alma, existem os relacionamentos quebrados entre pais e filhos, existem as enfermidades, a falência financeira, existe o emprego. E o resultado, o que acontece na vida de uma pessoa é por causa de uma gerência ou uma ingerência espiritual. E isso se mostra então no natural. O Senhor Jesus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele se caracteriza aqui como o mais valente, como aquele que tem uma força superior a esse que está destruindo a vida das pessoas e está oprimindo a vida das pessoas. E Ele entra na vida de uma pessoa e o resultado da presença do Senhor Jesus na nossa vida. O casamento é restaurado, e as famílias são restauradas, as crianças são curadas. Como é impressionante ver quando as crianças começam a perdoar os seus pais, e a transformação que acontece na vida quando o perdão vem no casal. As vidas se enchem de paz, a prosperidade de Deus começa a se manifestar, porque o que estava sendo roubado agora está sendo restaurado na vida da pessoa, e a alegria da vida enche de novo a casa. E o interessante é que quando essa ingerência espiritual, uma ingerência maior, a autoridade do nome de Jesus entra na vida de uma pessoa, e ela traz a restauração na vida de uma pessoa, na vida de uma casa, de uma família. Aí acontece o que a Bíblia, o Senhor Jesus chama a atenção, eu chamo aqui de um contra-ataque das trevas. Veja o que acontece no versículo 24 e 26. Quando então um espírito imundo, essa ingerência maligna, tem saído do homem ou da casa, esse espírito maligno, imundo, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, ele diz para consigo mesmo: eu vou tornar lá para minha casa, de onde eu saí. Versículo 25. E chegando, ele volta para aquela pessoa, para aquela casa, e vê que ela está varrida e adornada, está bonita. Versículo 26. Aí ele diz assim, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando daí naquela casa que está ornada e limpa, habitam ali, e o último estado dessa casa é pior do que o primeiro. Isso a princípio é assustador, mas é uma chamada de atenção para nós. Os espíritos malignos que atormentavam a vida das pessoas e suas famílias, elas precisam sair, não conseguem ficar quando o Senhor Jesus entra numa casa. E quando você, como filho de Deus, entra numa casa, os espíritos malignos não conseguem ficar dentro daquela casa. Uma vez me lembro de uma história de um casal que estava começando a caminhar conosco, e ele tinha paz na casa, a casa dele estava livre. E um dia ele começou a brigar com a esposa, e a esposa a brigar com ele. De repente ele disse assim: quieto, 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 silêncio. Ele teve uma visão espiritual, e ele via como espíritos malignos estavam se chegando à casa dele. Ele disse: para com isso, vamos orar. Né? Ele teve uma visão do que muitos não têm. A casa cheia de paz, agora ela, como diz aqui o texto, está limpa e ornamentada, porque a presença de Deus entrou na casa. E agora nós podemos construir novamente o sonho de Deus, nós temos paz, nós temos segurança. O reino de Deus entra na casa, e como a palavra de Deus diz, com o reino de Deus vem paz, vem a justiça, vem a alegria do Espírito Santo. Porém, essa casa, ela não pode ficar vazia, porque se ela fica vazia, ela é um lugar aberto para que a situação fique pior do que estava antes. E a tendência é que o inimigo ele volte aí com mais força ainda para destruir essa família, essa casa, pois ele quer se vingar do agir de Deus. Ele não pode agir contra Deus, mas ele pode tentar agir contra nós se nós deixarmos. Para quê? Para matar, para roubar e para destruir a vida das pessoas, que é o objetivo dele.
E aí nós precisamos tomar uma decisão. E quando nós estamos na casa de paz, estamos na nossa casa, nós precisamos de uma decisão clara. E essa decisão é que a casa não fique vazia, que a casa fique o quê? Cheia. Que ela fique debaixo de uma proteção maior. Então, chegando nessa altura da nossa caminhada da casa de paz, nós precisamos tomar uma decisão e ajudar aqueles com quem nós caminhamos a tomar uma decisão de encher a casa da paz. De encher tudo que se envolve essa casa com a paz que vem do reino de Deus. E aí vem uma palavra importante, que é a palavra perseverança. Como é que eu encho a minha casa? Eu preciso enchê-la com a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus, a minha vida, o meu casamento, a minha família. Eu preciso pelo menos lembrar aí de um versículo bíblico por dia. Eu preciso recitar, dependendo da situação, pelo menos a frase, né? O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar. E de confirmar a palavra de Deus, de encher o quê? Os meus pensamentos não podem ficar vazios. Como é que diz a frase popular? Uma cabeça vazia é oficina do diabo, né? Uma mente vazia é oficina das trevas, onde ele fica jogando tudo que é tipo de pensamento. Eu preciso encher os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, que estão revelados na palavra de Deus. Então me apego a uma palavra. E isso tem acontecido muitas vezes na minha vida, quando entra uma aflição, alguma coisa, eu me agarro numa palavra e fico falando aquela palavra para mim. Eu não vou me deixar encher com pensamentos em desacordo com a palavra de Deus. Eu preciso encher os meus pensamentos estar em acordo com a palavra de Deus. E isso significa estar cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, nós vamos falar isso lá na imersão da Labaredas. Que ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio da revelação da palavra de Deus. Ser cheio da revelação da palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só um sentimento. É algo bem concreto em nossas vidas. E o que eu preciso encher a minha casa é de obediência. Deus me mostra uma coisa, e eu faço aquela uma coisinha que eu sei. Deus me mostra outra coisa, eu faço aquela outra coisinha. Eu sempre vou buscando em primeiro lugar de Deus, o reino dele. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as trevas elas não ganhem vantagem sobre a minha vida. Aí eu percebo que Deus me perdoa. Aí vem uma situação que Deus vai pedir uma ação minha. Qual é que é a ação que ele pede? Que eu perdoe. É um passo, é um ato de fé. Então Deus, ele não começou uma obra em nós para deixá-la pela metade. Ele quer começar essa obra e ele quer continuar até o final. Só que com Deus eu preciso entender como Deus trabalha. Deus trabalha em parceria. Diga comigo, parceria. Muitas vezes nós nos enganamos, e a religião tem ensinado isso para nós. Nós esperamos que Deus faça. E Deus faz, Deus fez. E ele espera que o quê? Que agora eu faça. E isso se chama, duas letrinhas, fé. Sônia deu um testemunho. Deus, ela foi buscar, Deus, eu quero isso. Daí Deus deu uma palavra para ela, daí ela fez. Daí Deus, ela foi orar de novo, Deus deu mais um passo. E esse quem gosta de futebol é o tal do tic-tac, tic-tac. Passa aqui, passa lá, passa aqui, passa lá, passa aqui, passa lá. E Deus gosta do tic-tac. Ele passa a bola para você, daí se passa a bola para ele, daí se passa a bola para você, daí se passa a bola para ele. Sempre trabalhando em conjunto. A nossa parte é expressar a fé. E o ataque das trevas, ele sempre tem um objetivo. Presta bem atenção, nós vamos falar isso lá também. O ataque das trevas na sua vida tem um objetivo. É de roubar uma coisa que você tem, que está aí na sua vida, que é a palavra de Deus. Lembra do semeador? A parábola do semeador? Ele saiu para semear a palavra. A semente é a palavra. E o inimigo quer roubar o que de você? Que tem poder, que tem autoridade. É a palavra dele. Então ele lança pensamentos para roubar essa palavra. Ele lança sentimentos para te roubar a palavra. Ele te
traz circunstâncias ou pessoas, e o ataque dele sempre tem o objetivo, roubar a palavra. Se é pela riqueza ou pela pobreza, se é pela doença, se é por o que alguém disse, se é pela ofensa de alguém, pela dificuldade, pela aflição que a vida às vezes traz consigo, nós precisamos sempre tomar uma postura. E eu estava escrevendo aqui para mim, quando as nuvens negras chegaram no meu casamento, no nosso casamento, a Silvia e o meu, na nossa família, ou às vezes se chegando na igreja, eu sei que o inimigo quer fazer um contra-ataque, nós temos decidido o quê? Fazer o quê? A sermos perseverantes na palavra. Eu estava fazendo uma conta hoje, já tenho que fazer conta, né? São 44 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Graças a Deus, Ele me guardou no caminho dele. Então aí, ó, pá! 44 anos, lutando, firmando, para cima e para baixo, para aqui e para lá. Não se desviando do foco de servir a Deus. E você é assim também. Você foi chamado para ser fiel, para romper e não se deixar vencer por qualquer coisa. Quando você estiver no vale da batalha, o que você faz? Você não para. Você bateu uma, você dá duas de volta no diabo. Você não se mixa. Você não vai gaúcho não. Quase que eu falei o versículo lá de Josué 1:9. Você conhece ou não? O gauchesco lá? Não te falei eu, Chiru? Seja guapa, não te mixe, estamos juntos na peleia. O Senhor está junto com você no meio do processo, por onde você for, Ele é o seu Senhor. Não se mixe, não arrede o pé. A decisão que nós precisamos encher o nosso coração é o quê? É ser, e o que Deus espera de nós, 4 letrinhas. Fiel. Que tem a ver com fé. A ser fiel. Eu decidi ser fiel. Um dia eu tive que me arrepender muito diante de Deus, quando, numa situação de aflição, eu achava que estava perdendo por causa da fidelidade, ser fiel. E eu falei, essa droga de ser fiel que tem no meu coração. Deus diz, o quê? Senhor, me perdoe. Me perdoe. Sempre que eu me lembro, me entristeço que eu falei isso. E eu voltei atrás e recebi o perdão da parte de Deus. A nossa vitória, ela está garantida para os que perseveram. Não é assim que sobre a sua vida talvez dê certo. Não, você foi estabelecido da parte de Deus para ser vitorioso. E não há batalha que você não vá vencer. Por quê? Porque aquele que está com você é maior do que a batalha que você está enfrentando. Uma mulher que estava no meio da multidão escutou a palavra do Senhor Jesus e ela explodiu dizendo o seguinte, lá versículo, um pouquinho mais adiante, vamos lá, versículo 27. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamastes. Versículo 28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Já queriam imputar ali uma religiosidade na vida, né, enaltecer uma pessoa, e Jesus ele aproveita a situação e diz assim para você, que você é extremamente feliz aos olhos do Senhor, quando você ouve e você guarda a palavra de Deus implantada em você. A palavra de Deus, ela age a nosso favor a todo instante. Porém, como eu disse, Deus trabalha em parceria. Sempre haverá um agir dele em nós e depois ele espera uma atitude nossa. É sempre assim. E assim ele vai construindo na nossa vida a marca dele, o jeito dele. E é importante entender isso, porque Deus espera de nós uma atitude chamada fé. A fé, ela é sempre uma atitude, sempre está ligada com uma ação. Você foi abençoado com a paz de Cristo na sua vida? Amém ou não? Qual é que é a ação que Deus espera que você tenha? Muito obrigado. A ser grato. Ah, mas tem tanta coisa para acertar. Eu já agradeço, Senhor, obrigado. Que a sua paz vai me conduzir em vitória em todos os meus desafios. Ele espera gratidão. Essa é a vontade de Deus, bem explícita. Mas Ele não vai colocar na minha boca e fazer com que minha boca seja, agora muito obrigado. Ele não vai fazer isso. Ele espera que eu faça isso. Ele age a seu favor, te abençoa e Ele espera uma ação sua, que é a ação da gratidão.
Ele age a seu favor e lhe perdoa. Aí o que ele espera da sua parte? Que você perdoe o seu próximo, que lhe fez mal. E aí nós podíamos falar sobre o perdão para explicar ele, mas não vou entrar nisso. Deus, ele abençoa a tua vida e te perdoa de todos os teus pecados. E ele diz, não tem mais condenação sobre a sua vida, eu te perdoei. Te tirei a culpa. Qual é a sua reação? Obrigado. Mas é obrigado. E quando vem o sentimento de culpa, você diz, culpa, aqui não. Eu fui perdoado. Ele espera uma atitude sua de não aceitar mais a culpa, a condenação sobre a sua vida. Porque custou muito caro a sua e a minha culpa. O seu e o meu pecado custaram muito caro. E no mínimo nós podemos perdoar outras pessoas e não permitir mais que sentimentos de culpa. Às vezes dizemos, Deus, tira esse sentimento de culpa da minha vida. Ele diz, já tirei. Agora manda embora você. Tome atitude. Exerça fé no perdão que você recebeu. Tic-tac. É o tic e o tac. Aí Deus diz que Ele te curou. Ele levou a doença sobre si. Qual é que é a minha reação? Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Ele diz, mas eu já fiz. Ele quer que eu creia na palavra. E que eu afirme essa palavra no meu coração. O grande desafio na fé, estava falando com o pastor Werner sobre isso, é eu conseguir me convencer que a palavra de Deus é verdade. Porque às vezes os meus olhos querem me dizer uma coisa. E as minhas circunstâncias dizem outra coisa. Eu preciso me convencer da palavra de Deus na minha vida. A decisão de ser comprometido com a obra de Deus como nós ouvimos esses dias, é uma expressão natural nossa do compromisso de Deus para conosco. Deus está comprometido com o seu bem-estar, com a bênção dele na sua vida? Sim ou não? E eu? E o que Ele espera de mim? Que eu seja comprometido com a obra dele. Assim como Ele é comprometido comigo. Não é isso que nós esperamos quando nós entramos numa aliança de casamento? Que haja compromisso. Que a gente cumpra com a nossa palavra, um com o outro. Deus cumpre a palavra dele conosco? Sempre. E nós? Queremos também sempre. E quando não, nós damos uma tropicada, Senhor, me perdoe. Eu quero avançar nisso, eu quero ser comprometido. Deus, Ele declarou na palavra dele que Ele vai nos restituir plenamente todas as coisas, como nós conversamos esses dias. E se Ele diz que Ele vai restituir todas as coisas, eu creio, a minha reação é crer e dizer sim, assim será. Eu não olho mais para circunstâncias, eu não olho mais para pessoas, eu olho para a palavra de Deus e digo assim vai ser. Eu ainda não vejo, mas assim é. E isso é verdade sobre a minha vida. É possível, vai dar certo. E aí veja, a fé é uma obediência nossa ao que nós entendemos da palavra de Deus. Fé não é simplesmente dizer, tá bom, Deus me abençoa. Aí eu vou lá no trabalho e trabalho como aquele que não é abençoado. Larga a mão disso. Se eu sou abençoado, o meu trabalho vai ser com capricho, com excelência. Porque eu sou abençoado, a bênção de Deus está sobre mim. E eu vou orar a Deus e Ele vai me dar entendimento para caprichar mais ainda no meu trabalho. Eu não trabalho mais para um patrão, eu trabalho para Deus. Eu não trabalho mais por um salário. Eu trabalho e faço a obra que Deus tem dado para mim e para Ele. Isso, em essência, é adoração. Quando eu pego o meu trabalho e faço dele uma expressão minha de gratidão e de honra a Deus. Quando eu recebo a salvação em Cristo Jesus e eu declaro a Senhor como Senhor na minha vida, qual é que é o primeiro passo que eu preciso dar? Quando eu entendi no meu coração e creio nele como Senhor da minha vida, e eu confesso a Ele, Jesus é o Senhor da minha vida, qual é que é o primeiro passo, o próximo passo que eu preciso dar? Batismo nas águas. Quem crer, seja batizado. Primeiro crer, então é batizado.
Eu não posso ficar falando, eu não tô, eu quero sentir primeiro, né? Alguns irmãos aqui, eles dizem, eu tenho que sentir primeiro. Então, sinta um toque especial. Dei muitas cutucadas até ele entender que, tá bom, vamos lá. O batismo é explícito da vontade de Deus que eu faça essa aliança pública. O batismo, ele é uma reação natural quando eu entendo que o Senhor Jesus é Senhor na minha vida e Ele quer que eu me batize nas águas. E nosso testemunho público é dizer diante de todos, no espiritual e no natural, que o Senhor Jesus é Senhor na minha vida. Nós concordamos em dar o nosso testemunho público. Então, toda ação espiritual, ela vai requerer estou entregando aqui meu sotaque, né? Mas tudo bem. Toda ação espiritual, ela requer no natural uma ação. Eu recebo uma palavra espiritual da parte de Deus, e eu agora vou concretizar ela com uma ação. Eu recebo uma palavra de cura, eu vou agir assim, nessa palavra. Eu estava lembrando aí, uns 8 anos atrás, eu estava vendo que a minha saúde estava definhando, e muito rápido. Eu comecei a clamar a Deus. E um dia o médico me chamou. Eu pensava que ia acontecer um milagre comigo, né? O médico me chamou, disse, vem cá. Aí ele começou a tratar de mim. Começou a trabalhar comigo. 8 anos eu ando com ele. Ele vai lá trabalhando na minha vida. Essa semana eu estava sentado com ele. Vamos cuidar daqui, vamos cuidar dali, vamos dar um jeitinho aqui. Esses dias eu estava querendo, Senhor, me livra dos óculos. Eu quero me livrar dos óculos. Daí ele me viu, uma doutora lá, ela disse, teu problema é que você tem usado mal os teus olhos, você precisa treinar eles. Seus olhos são músculos. E você está destreinado com os teus óculos. Você tem que treinar. Estou lá eu treinando os meus músculos para quê? E declarando a palavra de Deus de cura sobre os meus olhos, para que os meus olhos eles avancem e eu consiga ler. Então estou num desafio. Toda palavra espiritual que eu recebo requer da minha parte uma ação no natural. Deus vai dar sempre uma orientação. E simples, às vezes parece meio maluco o que Deus diz. Mas Ele sempre vai te dar uma ação. Esse meu médico disse, agora você cuida como o que você come, o que você toma. Sai para lá. Algumas coisas estão difíceis, mas tem que cuidar. Ele disse, tem que fazer exercício físico. Faça isso comigo. Sim, eu falei, vamos fazer. Faz parte, você pediu saúde, não pediu? Mas eu queria assim, bzz. Eu estou lá, fazendo a minha parte. Toda ação espiritual de Deus na minha vida, ele requer uma ação natural. Esses dias eu estava orando, Senhor, eu tenho um dinheirinho aqui. Esses dias eu falei, Senhor, onde é que eu ponho esse dinheiro? Onde é que eu ponho esse dinheiro? Daí veio um pensamento, não vou dizer o que foi, mas me veio um pensamento, disse, puxa, daí eu pensei em 2 amigos, puxa, eles deviam fazer isso. Dali a pouco me liga um outro, você não quer investir nisso? E era bem o que Deus estava me falando antes ali. Eu decidi simplesmente obedecer e descansar no que Deus está fazendo. Toda ação espiritual, toda palavra que Deus nos dá, ela requer uma ação no natural, que é chamado fé. É praticar aquele pouco que nós sabemos. É como que Deus diz, eu quero fazer uma grande obra na sua vida. Agora participe dessa obra. Nós sofremos demais com esse entendimento, Deus vai fazer. E ficamos até chateados. Tem até livro para curar as pessoas que estão chateadas com Deus, porque Deus não fez o que eu esperava que Ele ia fazer para mim. Quando Deus diz, atue você. E assim é o batismo. Ele também é uma cerimônia, como podia ser comparado a uma cerimônia de casamento. Eu não sou mais solteiro, não vivo mais a minha vida. Agora, o que eu faço uma cerimônia de casamento. E o batismo tem essa marca, onde o Senhor Jesus, Ele se torna o Senhor, eu declaro diante de todos como o Senhor na minha vida, para que eu possa caminhar diante dEle. E aí Jesus conclui aqui, eu queria concluir com essa palavra, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, queridos, você tem sido tremendamente abençoado. A paz de Cristo encheu seu coração. Agora, uma atitude é esperada de nós. A atitude de encher a casa. Encher a casa com a presença de Deus. E decida então a ser perseverante, a avançar para que o seu Pai Celeste
para aquilo que teu Pai Celeste tem preparado para você. Eu tenho observado alguns irmãos que têm feito exatamente isso. Têm orado a Deus, têm observado, têm começado a agir e têm experimentado o agir de Deus. Quer ver, hoje você pode experimentar a vida eterna na sua vida. Quando você diz, eu aceito, eu quero ter a Jesus como Senhor na minha vida. Eu tomo essa decisão hoje, vou fazer uma oração e vou trazer o meu coração para isso, vou confessar com a minha boca e eu vou permitir que orem por mim, porque eu quero ter a vida eterna. Deus ama a sua vida e Jesus fez tudo o que é necessário para que você tenha a vida eterna. Ele precisa de uma ação de fé da sua parte, de você dizer, eu quero, eu decido, eu vou seguir a Jesus, eu vou colocar a minha vida na mão dele. Quando você toma uma ação, Deus já toma a ação seguinte na sua vida. Ele vai te encher com a presença dele, com o amor dele, com o cuidado dele. Amém? Vamos nos levantar, por gentileza?